Pesquisa de Michael Perlis, PhD, professor e diretor do Programa de Medicina Comportamental do Sono da Universidade da Pensilvânia, revela que os suicídios consumados têm maior probabilidade de ocorrer durante a madrugada, entre meia-noite e 4 horas da manhã. Ele afirma: a perturbação do sono tem sido consistentemente considerada um fator de risco para ideação e comportamento suicida. E explica: é provável que ficar acordado à noite, quando alguém está biologicamente preparado para dormir, possa ser um fator de risco por si só. O perigo é que nessa fase do ciclo de 24 horas, todos nós podemos ser particularmente vulneráveis a pensamentos catastróficos e baixo controle de impulsos. E quanto aos problemas cardíacos relacionados ao sono? Estudos indicam que dormir menos de 6 horas por noite aumenta em 200% o risco de sofrer um ataque cardíaco fatal. O Southwestern Medical Center da Universidade do Texas analisou um grupo de participantes com sono reduzido e concluiu que dormir pouco está associado a efeitos negativos para a saúde, como mortalidade precoce, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e comprometimento da cognição e do estado de alerta. Isso corrobora a pesquisa de Barger, que descobriu que bombeiros diagnosticados com distúrbios do sono eram mais propensos a desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes, depressão e ansiedade, além de relatar um estado de saúde pior do que aqueles sem esses problemas. Barger identificou a apneia do sono como o principal distúrbio que afeta os bombeiros. Em um período de 8 anos, homens com apneia do sono grave tiveram um risco 58% maior de desenvolver insuficiência cardíaca congestiva, reforçando a ligação entre sono inadequado e problemas cardíacos. Mas o que causa a apneia do sono e como podemos preveni-la? Embora o excesso de peso seja frequentemente apontado como um fator de risco, o ganho de peso muitas vezes é consequência do estado crônico de alerta máximo, resultante dos efeitos cumulativos do estresse combinados com a desregulação circadiana. Esse estado de estresse elevado provoca uma produção excessiva de cortisol, o hormônio do estresse, que leva ao acúmulo de gordura visceral abdominal, um indicativo de futuros problemas cardíacos. Então, a questão-chave é: como os bombeiros podem reduzir seus níveis de cortisol? Exercícios físicos e uma boa nutrição são soluções óbvias, mas há outro componente essencial. É fundamental que os bombeiros adotem práticas que ativem o sistema nervoso parasimpático, ajudando a reduzir o estado de alerta constante provocado pelas descargas de adrenalina durante chamadas de emergência noturnas. Em outras palavras, precisamos relaxar. No entanto, o relaxamento verdadeiro vai além do conceito convencional. Muitos de nós nem lembramos o que é realmente relaxar, pois há anos não experimentamos esse estado. O relaxamento deve ser encarado como um treinamento, assim como a musculação na academia, com exercícios específicos que levam apenas alguns minutos, mas são eficazes para reduzir a frequência cardíaca e restaurar o equilíbrio do organismo. Os benefícios são perceptíveis com a prática contínua. Muitos bombeiros relataram que, após experimentar pela primeira vez a prática de recuperação do sono, Sleep Recovery Practice, sentiram um relaxamento genuíno que não experimentavam há anos. Alguns, que inicialmente estavam céticos, ficaram surpresos com os resultados e acabaram compartilhando a experiência com seus familiares. Técnicas que promovem o relaxamento e envolvem o sistema nervoso parasimpático são essenciais para restaurar a saúde e normalizar os ritmos circadianos. Um dos métodos que ensinamos no treinamento é uma técnica de meditação profundamente relaxante, que foi estudada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos em veteranos com transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão e distúrbios do sono. O método foi considerado tão eficaz que recebeu o endosso do cirurgião-geral do ZELAWA. Adaptamos essa técnica específica para os socorristas, garantindo que se encaixe na cultura dos bombeiros, tornando-a mais acessível e impactante. Você morrerá mais rápido por privação de sono do que por fome. Valorizamos a alimentação e, independentemente de quão ocupadas sejam nossas agendas, sempre encontramos tempo para sentar e comer. No entanto, quando estamos sobrecarregados, o primeiro hábito a ser sacrificado é o sono adequado, ou mesmo um breve cochilo. A cultura de se esforçar ao máximo e sobreviver com apenas 3 horas de sono precisa acabar. Pior ainda, mesmo quando temos tempo livre, escolhemos atividades que comprometem a capacidade natural do nosso corpo de descansar quando chega a hora de dormir. A saúde do bombeiro não deve ser um dano colateral de uma carreira no trabalho. A destruição inadvertida de ser viciado em acordado é uma das maiores ameaças que os bombeiros enfrentam hoje.
Recentemente, um chefe me disse que não sabia se seus membros achavam que o tópico do sono era uma informação que valia a pena aprender. Tudo o que eu tinha a perguntar era: você sabia que a privação do sono está clinicamente ligada aos principais assassinos de bombeiros, incluindo ataque cardíaco, câncer e suicídio? Vamos lembrar da época em que os bombeiros não estavam interessados em usar aparelhos de respiração autônomos, entregar o equipamento para ser lavado para a prevenção do câncer ou abandonar a era do fumo no quartel. Isso fala muito sobre nossa resistência à saúde e bem-estar dos bombeiros. É responsabilidade dos nossos chefes abrir caminho para que informações e treinamentos valiosos cheguem ao departamento, o que terá um impacto duradouro na vida de seus membros. Dormindo para salvar sua vida. A dura verdade é que quase 40% dos bombeiros sofrem de um distúrbio do sono. De acordo com uma triagem de 6.933 bombeiros, 80% dos que testaram positivo não tinham conhecimento prévio ou diagnóstico prévio de sua condição. Este estudo, conduzido por Laura K. Barger, PhD, instrutora de medicina na Harvard Medical School, sozinho pode ter salvado 2.219 vidas de bombeiros. Se os bombeiros têm interesse em aprender sobre o sono, não muda a questão terrível. A deficiência de sono é um problema destrutivo para a saúde que precisa ser resolvido. Uma vez que reconhecemos o problema, podemos implementar soluções para mitigar a privação do sono e diminuir os riscos de ataque cardíaco, câncer e muito mais. Normalizar a perda crônica de sono é um vício mortal. Está tirando nossos membros uma vida de cada vez. Uma falta crônica de sono contribui para várias mudanças biológicas que, em última análise, levam ao desenvolvimento de doenças, independentemente dos distúrbios primários do sono. A Dr. Faith S. Luister, da Academia Americana de Medicina do Sono e da Sociedade de Pesquisa do Sono, afirma que a deficiência crônica do sono é causal no desenvolvimento e exacerbação de doenças cardiovasculares e metabólicas, e, em última análise, uma vida útil mais curta. Vamos trazer à tona esse problema fatal para criar um chamado à ação para iniciar uma conversa direta, que não importa qual seja a sua patente. Desafie o status quo sobre como o sono é subvalorizado no mundo do combate a incêndios e as coisas reais que podemos fazer para melhorá-lo. Câncer, parada cardíaca, suicídio. A probabilidade de um bombeiro desenvolver câncer aumenta exponencialmente quando o indivíduo é privado de sono. De acordo com o International Journal of Cancer, mulheres privadas de sono têm um risco 40% maior de câncer de mama, enquanto homens privados de sono têm 50% mais risco de câncer de próstata e coloretal. Isso ocorre porque, após apenas uma noite dormindo apenas 4 ou 5 horas, as células assassinas naturais do corpo, células anticâncer, diminuem em 70%. Um centro de pesquisa do câncer em Seattle, Washington, descobriu que pessoas que dormiam menos de 6 horas por noite antes do diagnóstico de câncer tinham uma probabilidade 1,5 vezes maior de morrer da doença do que aquelas que dormiam de 7 a 8 horas por noite. Além disso, a Organização Mundial da Saúde classificou oficialmente o trabalho em turnos como um provável cancerígeno. Na vigília forçada, seja para assistir a um filme ou navegar nas redes sociais, as luzes azuis artificiais, especificamente a luz do espectro azul à noite, interrompem nossos níveis hormonais e causam uma séria supressão do nosso hormônio do sono, a melatonina. No entanto, a melatonina não é apenas um hormônio circadiano. Descobriu-se recentemente que ela desempenha um papel fundamental na defesa do corpo contra o câncer. A simples atenção ao uso noturno de luzes fluorescentes, telas de TV e celulares pode impactar significativamente nossa biologia. Em contrapartida, a escuridão e a iluminação fraca ou vermelha durante as horas da noite ajudam a aumentar a produção de melatonina, assim como o consumo de alimentos ou bebidas que promovem sua produção, como o suco de cereja azeda. Esta é uma maneira simples de como nosso ambiente e nutrição podem apoiar o sistema de defesa natural do corpo. Toda vez que dormimos, passamos por uma reinicialização emocional. Já percebeu que se sente mal-humorado no dia seguinte a uma noite de pouco sono? A tolerância a qualquer perturbação diminui após uma longa noite acordado. Isso ocorre devido à falta da fase do sono de movimento rápido dos olhos, a última fase do ciclo de sono de 90 a 110 minutos, pela qual devemos alternar várias vezes a cada noite. A fase REM é responsável por processar eventos emocionalmente intensos. Por ser a última fase, os bombeiros são suscetíveis a nunca entrarem nesse estágio do sono quando atendem chamadas com frequência, como a cada 45 a 60 minutos à noite.
À medida que um indivíduo fica privado de sono, o centro do cérebro responsável pela tomada de decisões racionais se desliga. Quando o córtex pré-frontal desliga, os centros emocionais do cérebro ficam desregulados, levando a comportamentos impulsivos e irracionais. Isso coloca um indivíduo cronicamente privado de sono em maior risco de ideação suicida. Por isso, devemos fazer tudo o que pudermos para melhorar a latência do sono, o tempo que leva para adormecer, e aumentar a eficiência do sono, a qualidade do sono que experimentamos. 3 passos para melhorar o sono. Parece haver uma aceitação silenciosa e grave do início de condições terminais de saúde, tratadas como uma espécie de consequência natural após uma longa carreira como bombeiro, caminhoneiro ou técnico. No entanto, não precisa ser assim. Existem práticas eficazes, comprovadas e fáceis que podemos incorporar em nossa rotina para mudar drasticamente a trajetória de nossas carreiras e salvar vidas. Quem não quer dormir melhor, se sentir melhor e ter mais energia? A seguir, estão 3 maneiras de melhorar nossos hábitos de sono. Não se engane, o sono não deve ser visto como sinal de uma ética de trabalho ruim. Se você tem essa mentalidade, você é parte de um problema cultural maior. Somos viciados em estar acordados. O descanso não desafia a ética de trabalho, ele a otimiza. 1. Instale luzes vermelhas nos quartéis de bombeiros para uso noturno, apoiando o ritmo circadiano. 2. Os departamentos devem garantir um tempo diário de descanso e recuperação, dedicado a se desconectar, tirar uma soneca ou praticar as práticas de recuperação do sono. 3. Todo líder, formal ou informal, deve mudar o diálogo e a atitude sobre o descanso, promovendo a higiene do sono e entendendo que estar descansado otimiza o desempenho. É hora de quebrar os valores culturais que glorificam esse vício mortal de estar acordado e começar a valorizar o sono, os cochilos e as práticas saudáveis que apoiam o ritmo circadiano. Com isso, haverá uma redução substancial no risco de câncer, ataque cardíaco e problemas psicológicos que podem levar ao suicídio. À medida que fazemos essas conexões sono e a saúde e agimos juntos, devemos afirmar o que sabemos ser verdade. Hábitos saudáveis de sono não desafiam a ética de trabalho, mas a permitem e apoiam. Valorizar o sono não é fraqueza, e a privação do sono não é força. A única maneira de reforçar a ética de trabalho, passada de geração em geração no serviço de bombeiros e desafiada por um volume de chamadas cada vez maior, é otimizar o desempenho por meio da implementação de práticas estruturadas de recuperação do sono. Esses esforços para promover o bem-estar do sono, sem dúvida, salvarão vidas.